Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar essa dica aqui. Quero colocar uma informação aqui na página do produto e quero colocar essa mesma informação aqui. Vou mostrar isso de uma forma bem simples e tranquila, sem dor de cabeça. E se um dia você precisar de alterar esse conteúdo, vai ter que alterar num só lugar que já vai refletir em todos os demais locais. Fique comigo e acompanhe mais esta dica. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a dica é para os lojistas Shopify. Tem tua loja aí, quer colocar algum conteúdo no site de uma forma bem tranquila. O que vamos colocar aqui vai ser um conteúdo logo abaixo das estrelas. Antes de eu ir direto ao assunto, é interessante eu mostrar para vocês como editar um conteúdo aí numa loja Shopify. Aqui dentro da administração, em Online Store, temas, vocês vão clicar. Aí na direita, tem a opção aqui para customizar o tema atual. Uma vez dentro da customização, lá em cima, vocês vão ir na opção editar código. Pronto. Com isso, você já tem acesso direto ao código fonte de todas as partes do sistema. Pulsando aqui, eu descobri que o que constrói a página do produto, Sections, que é aqui, My Product List, que é esse cara aqui. Para provar para vocês que é ela mesma, tem uma parte aqui do código, que é logo depois do título do produto. Vou colocar um texto qualquer aqui. Tutorial. Salvou. Recarregou. Vocês já vão ver o textozinho que eu acabei de colocar. Então estou no local certo. A outra parte que a gente vai mexer é a que monta o carrinho. Vamos fazer um conteúdo aparecer logo aqui abaixo. Mesmo esquema. Pulsando aqui já descobri que o que monta o rodapé do carrinho é esse camarada aqui, que está dentro de Sections, My Cart Foot Liquid. Mesma coisa, se eu colocar qualquer texto aqui, e salvar, recarregando, aí está. Então já mostrei para vocês como chegar até o código fonte. E infelizmente esse trabalho braçal de descobrir quem é quem aqui, você já vai pegando a manha com o tempo. Agora vou remover aqui o texto que eu coloquei de teste, para voltar como estava antes. E aqui também, pronto. Voltei. O nosso conteúdo a ser acrescentado será esse aqui. Um texto com um ícone bem simples, dizendo que o ambiente é 100% seguro. Voltamos à loja. E todo o conteúdo que você quer colocar em mais de um local no site, você deve armazená-lo aqui em snippets. Add new snippet. Vou dar o nome aqui para ambiente seguro. Salvo. Aqui agora eu colo o conteúdo dele. Pronto. A minha peça de Lego, né? Basicamente, que eu quero adicionar nas duas partes do site já está pronta. Resta agora eu chamá-la de onde eu desejo.
Para chamar um código, vocês vão usar o seguinte comando. Abre chave, porcentagem, render, e aqui entre pliques, o que você quer chamar, que está dentro lá de snippets. No nosso caso, eu até errei o nome, né? Vou lá corrigi-lo. Ambiente seguro. Pronto, acertei o nome. Volto aqui. Desenhe para mim esse snippet aqui nesse local. Ó, já apareceu lá. Vou renomear essa chamada para forçar um erro aqui. Faz de conta que eu tenho errado e coloquei um X aqui no final. Salvar. Se eu atualizar, vejam que ele deixa de achar o snippet que eu chamei e passa a causar um erro, dizendo até a linha onde ocorreu o erro. 111. No que eu venho cá e corrijo, ele passa a encontrar o meu snippet e exibe ele lá de boa. Notem que se aqui mesmo você já digitar algo estranho e ele não achar, ele vai acusar, ó. Ó, vejam, aqui já está dando erro que não está achando o snippet. Então, no que você acerta o nome, ele já passa a encontrá-lo e não acusa mais o erro. Vamos agora replicar esse mesmo conteúdo, chamá-lo também lá do rodapé do carrinho. Voltamos aqui no rodapé do carrinho, lá embaixo. Vou colar a mesma chamada. Vou ir lá no carrinho para vocês verem que ainda não está implementado. Acabei de colocar, salvei no carrinho. Atualizando a tela. Pronto. Qual a utilidade desse ensinamento, pessoal? Caso eu queira mudar qualquer conteúdo desse snippet, do jeito que está aqui, eu vou mudar num só local, que é aqui. Vamos supor que o ambiente deixou de ser 100% seguro e passou a ser 99,99% seguro. Só para representar aqui uma alteração bem simples. No que eu salvo, aqui na página do produto já atualizou e aqui na página do carrinho também atualizou. Ou seja, num único local agora já reflete em todo o site. Vou mostrar para vocês agora uma outra opção de usar os snippets, que é passando o parâmetro. Vamos supor, por exemplo, que eu queira dizer o local que está sendo exibido esse snippet. Só para mostrar o uso para vocês. Aqui no meu snippet, eu vou imprimir um conteúdo. Esse conteúdo vai ser uma variável recebida. Vou chamá-la de local exibição. Feita essa alteração, vamos ver se vai dar algum erro. Ó, não imprimiu nada porque ele não recebeu nada. Aqui também, com certeza, também não imprimiu nada. Vou passar agora a informar qual o valor dessa variável local exibição. Aqui, na página de produto, vou dizer o nome da página que está chamando o snippet.
Enquanto que aqui, no rodapé do carrinho, vou dizer que esta chamada está vindo da página carrinho. No que eu atualizo a página do produto agora, aparece lá a variável que eu passei para o snippet montar. O mesmo ocorre com o carrinho. Vejam, também está mostrando o conteúdo da variável passada. É isso aí, pessoal. No vídeo de hoje vimos como duplicar uma informação de forma a facilitar a alteração dela, caso você precise no futuro. Dá aquele joinha, curte o vídeo e nos segue aí para mais dicas. Um abraço e até a próxima.